Eu por aqui e você por aí. Estamos no nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre como mudar a nossa vida em 2026. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, não se preocupe, é só clicar no link aqui embaixo na descrição que você vai ter acesso ao nosso primeiro vídeo. Inclusive, é muito importante que você assista ele para conseguir compreender o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque o vídeo de hoje é quase como uma continuação do primeiro, só que com uns toques a mais. Dicas para você, de fato, mudar a sua vida em 2026. E como uma boa amiga, eu tô sentada aqui, ó, no chão da minha sala, para que a gente possa bater esse papo gostoso. Mas eu preciso que você pegue papel e caneta, deixa aí do seu lado, porque você vai precisar anotar alguns pontos. Mas antes da gente de fato começar, vamos conversar sobre o porquê que nós estamos aqui. 2025 foi um ano muito bom pra mim, mas ele trouxe alguns pontos de incômodo também. E são esses incômodos que não me fizeram chegar exatamente onde eu queria. Por isso que agora em 2026 eu quero sanar esses problemas e realmente ter a vida que eu desejo. Por isso que a gente está conversando aqui sobre isso. O que a gente vai fazer para identificar o que a gente não quer mais e fazer com que as coisas mudem para que esse ano seja muito melhor do que o anterior. E o primeiro passo para que você consiga ter aí uma mudança de vida, não dá para você correr dessa parte. Vou ser muito sincera com você. Identificar os seus erros. Por que eu tô falando identificar os seus erros? Bom, vamos lá. Concorda que a vida é sua? Se a vida é sua, as coisas que acontecem na sua vida são suas escolhas. Eu não estou escolhendo por você e você não está escolhendo por mim, certo? Isso significa que nós temos que ter responsabilidade com as coisas que escolhemos fazer ou mesmo não fazer. A gente precisa ser realista. Nem tudo o que você coloca na sua vida como meta, você de fato alcança. E muitas vezes é porque você mesmo não quer. Sim, você mesmo se auto-sabota e faz com que as coisas não aconteçam na sua vida. Eu não consegui alcançar algumas das minhas metas justamente porque eu me auto-sabotei. Então, identificar os seus erros, descobrir o que te travou no passado, para não repetir os mesmos erros é essencial. Senão você não vai conseguir dar um passo à frente e vai continuar repetindo os mesmos problemas. Vai terminar 2026 exatamente do mesmo jeito que você começou. O meu primeiro e maior erro foi a procrastinação. O negócio que me travou a vida. Era uma coisa que eu não conseguia parar de fazer. Era procrastinar. Porque quando eu parei para fazer essa análise, eu observei várias vezes em que eu procrastinei. Várias, mas foram inúmeras vezes. Por isso que esse é o meu maior erro cometido em 2025. Quantas e quantas vezes eu não fiz ao longo do ano, ao longo de meses e semanas, um cronograma para seguir? Pois é, se você, assim como eu, também começou um cronograma e no fim verificou que não conseguiu concluir, sim, você procrastinou. Esse ano chega de procrastinação na minha vida. Tá, mas então como que eu vou fazer para não procrastinar? Bom, vou falar por mim e talvez você tenha exatamente o mesmo problema na sua vida. Sabe esse negócio que eu tô usando aqui pra falar com você? O celular? Exatamente. Essa coisinha maravilhosa que muito me ajuda na minha vida foi também o que me fez procrastinar. Exatamente. Toda hora que eu tinha uma atividade, o celular tava do lado. Adivinha o que acontecia quando batia o tédio? Sim, eu não focava, eu pegava o celular e eu ia fazer outra coisa. Exatamente isso. O que acontecia? Eu ficava ali horas mexendo em rede social, horas fazendo outra coisa, e no fim eu não fazia o que tinha que fazer. Pior ainda, eu deixava pra depois, entendeu? É assim que você começa procrastinando. Você sabe que tem que fazer, mas não, você deixa o negócio pra fazer depois. E no fim, depois você também não faz. Então você entendeu qual foi o meu maior erro de 2025, né? E o segundo maior erro é uma coisa que tá muito ligada à outra, tá? Com essa questão de deixar pra depois, eu não tava seguindo a minha agenda. Adianta você comprar um planner lindo e maravilhoso, fazer vários métodos aí de organização e de fato não seguir a sua agenda? Com esses dois erros eu nem preciso de um terceiro, né? Não identifiquei um terceiro ponto para que eu pudesse estar aí trabalhando. Porém, não significa que a gente não possa aí estar melhorando outros pontos, certo? Esse é justamente o passo 2 da nossa mudança de vida.
listar o que você quer que mude em 2026. Só que não apenas isso, você precisa listar o que você quer mudar e o porquê. O porquê é a chave de tudo. Isso tem a ver com os erros listados anteriormente. Você precisa enfrentar esses erros e evitar que eles se repitam. Porque se você não quebrar esse ciclo, eles vão continuar se repetindo. E você quer mudar de vida, certo? Tem uma coisa que eu caí muito, eu errei muito em 2025, era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito cuidar melhor da minha saúde. Porém, teve vários furos aí ao longo do ano e eu não consegui seguir certinho o que eu queria, o que eu tinha planejado desde o primeiro momento. Como, por exemplo, eu quebrei a minha dieta inúmeras vezes, seja porque era uma festinha, seja porque era um encontro familiar, ou seja porque batia aquela preguiça, eu não fazia as marmitas e aí o negócio, sabe, virava uma bola de neve. Outra coisa também que andou acontecendo muito: não fui à academia com a frequência que eu de fato desejava ir. E isso fez com que eu não tivesse o resultado que eu queria de fato. E isso significa, sim, isso significa exatamente isso que você tá pensando agora. Sim, eu comecei o ano com peso e terminei exatamente com o mesmo peso. Deu pra você entender até aqui esse conceito que a gente tem que entender para que você possa de fato alcançar essa mudança de vida? Eu sei que parece clichê, só que de fato a gente precisa mesmo ter cuidado para não repetir os mesmos erros. A coisa vai virando uma bola de neve, quando você vai ver, você tá repetindo exatamente o mesmo erro que você queria evitar. Sei que isso é óbvio, só que isso precisa ser repetido inúmeras vezes na nossa cabeça para que a gente pare de repetir os mesmos erros e quebre esse ciclo. Para que você tenha a vida que você deseja em 2026, você precisa construir novos hábitos. É óbvio, só que o óbvio precisa ser dito. Então, a partir daqui, eu vou te dar algumas dicas que eu mesma estou fazendo, tá? Para que você consiga estar alcançando a vida que você deseja em 2026. A primeira dessas dicas é a primeira vez que eu faço, porém eu vi muita gente falando que realmente deu certo e aí eu decidi tentar, que é o quadro dos sonhos. E eu decidi fazer o quadro dos sonhos para me ajudar visualmente a alcançar as minhas metas. E ele é realmente uma boa ideia, porque ele consiste basicamente em separar imagens que ilustram a ideia que você deseja. No meu quadro dos sonhos, por exemplo, tem uma imagem de uma pessoa que está na academia. Por que isso? Porque justamente uma das minhas metas é ir à academia 5 vezes por semana neste ano de 2026. E tem uma outra foto com um prato bem bonito, bem verdinho, bem saudável, justamente porque é um outro ponto que eu quero cuidar, a minha alimentação. E aí tem um ponto importante nessa história do quadro dos sonhos, que é, ele é feito para que você deixe ele no local visível, porque, obviamente, se você deixar ele dentro do seu caderno ou em algum lugar que você acessa apenas uma vez no mês ou a cada fim de ano, não vai dar em nada. Ele é justamente feito para que você coloque num quadro, num mural, de alguma forma que ele fique de fácil visualização para você acompanhar diariamente. No meu caso, eu fiz um mural aqui na sala mesmo. Nada muito elaborado, não. Peguei apenas uma placa de isopor e colei na parede. Simples assim. Uma placa de isopor branca colada na parede. É um ótimo mural, não precisa de muita coisa. Porque se você começar a ficar pensando, o que eu posso fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, no fim você não vai fazer. Então começa com o básico, sabe? Se você quer essa ideia, vai lá, compra uma placa de isopor, cola lá na sua parede e coloca o seu quadro dos sonhos. Não deixou de ser um mural e você não deixou de ter o quadro dos sonhos fixado onde você precisa. Aí depois que você fizer isso, tem um outro passo que também é muito importante. Você consegue montar um projeto da sua vida. Mas como assim um projeto? É bem simples, calma. Projeto é só um nome difícil. Mas na verdade você vai montar as suas metas desse ano. Lá você vai refletir, vai anotar e você vai analisar cada coisa que você quer melhorar ou mesmo conquistar nesse ano de 2026. Só lembra de fazer isso de uma forma simples e direta, tá? Separa as suas metas e as metas menorzinhas também, porque isso vai te facilitar. Exemplo, eu quero perder peso em 2026. A gente vai fazer a meta de perder peso, a meta grande, ser dividida em metas menores. Exemplo, a minha meta maior é perder peso. O que eu vou fazer para conseguir perder o peso? Primeiro ponto, ir à academia 5 vezes por semana, pelo menos. Então, isso já é uma meta menor, tá? A segunda meta menor, deixar marmitas prontas para que eu evite de sair da minha dieta. Você entendeu agora como que funciona? A meta maior é perder peso. E as duas metas menorzinhas são como que eu vou fazer para alcançar
a minha meta. Você entendeu como funciona? Então é bem simples e não demora muito também. Você só precisa ser responsável com as coisas que você está escolhendo, dividir as suas metas de uma forma que seja fácil de alcançar. E aí sim, você vai conseguir ter um belo projeto de vida para o ano de 2026. Seguindo essas etapas, é mais fácil de fixar essas ideias na sua mente e correr atrás dos seus sonhos. Então é isso, eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, para que você dê mais um passo nessa conquista de um novo ano e que ele seja maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e me conta aqui embaixo quais são as suas metas para o ano de 2026. Eu vou deixar as minhas fixadas aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.